Em 1995, o filme New Jersey Drive nos apresentou jovens imprudentes, carros em alta velocidade e um sistema injusto. Mas, 30 anos depois, o elenco enfrenta uma série de tragédias devastadoras, desde desaparecimentos e casamentos desfeitos até mortes repentinas. Onde eles estão agora e o que estão fazendo? Vamos explorar suas vidas hoje. Sharon Corley como Jason Petty. Sharon Corley nasceu em 26 de maio de 1973, em Brownsville, Brooklyn, Nova York. Aos 22 anos, interpretou Jason Petty, um adolescente aventureiro viciado em roubo de carros, no filme New Jersey Drive, de 1995. Esse papel colocou Corley no centro emocional do filme, personificando a raiva intensa e a energia instável da personagem. Essa intensidade emocional conferiu ao filme um senso de realismo e moldou sutilmente a forma como o público se lembra dele. Esse realismo não veio apenas da imaginação. Corley cresceu em um ambiente de pobreza, criminalidade e constante tensão social, condições que moldaram sua personalidade introvertida muito antes da existência das câmeras. A sobrevivência era mais importante que os sonhos e, inicialmente, atuar não era uma ambição, mas sim uma forma de escape. Essa experiência marcante se refletiu naturalmente em sua atuação na tela, primeiro em pequenos papéis como em Juice e, mais tarde, em séries de televisão como New York Undercover. Mas a autenticidade não o protegeu das duras realidades da indústria cinematográfica. Apesar de ter recebido aclamação da crítica por New Jersey Drive, o fracasso de bilheteria estagnou sua carreira. As oportunidades diminuíram e, embora tenha participado de projetos como The Substitute e, posteriormente, Shadow Feather em 2016, nenhum deles realmente representou um renascimento para sua carreira. O peso do potencial inexplorado gradualmente o afastou dos holofotes. Longe das câmeras, suas prioridades se voltaram para o seu interior. Corley casou-se com Kaylee Corley em 2010 e juntos criaram 4 filhos, optando por uma vida longe do escrutínio público. Acredita-se que as pressões financeiras após sua saída da atuação convencional tenham aumentado seu estresse, mas ele permaneceu focado em proteger sua família da instabilidade que outrora vivenciou. Agora com 55 anos, Sharon Corley leva uma vida tranquila fora da indústria do entretenimento. Ele não se dedica a grandes projetos de atuação há anos, concentrando-se em seu trabalho pessoal e na vida familiar. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de $500 mil americanos, refletindo os ganhos de trabalhos anteriores como ator e projetos modestos fora de Hollywood. Sua história termina não com escândalo ou redenção, mas com um silêncio deliberado. Gabriel Cassius Chongvai Midget. Gabriel Cassius nasceu em 28 de abril de 1972, na cidade de Nova York, Nova York. Aos 23 anos, interpretou Midget, o parceiro leal e melhor amigo de Jason, no filme New Jersey Drive, de 1995. Esse papel trouxe vulnerabilidade e tensão ao filme, equilibrando a arrogância imprudente com um medo e uma suspeita silenciosos. Essa atuação multifacetada lhe rendeu uma indicação ao Independent Spirit Award e o estabeleceu rapidamente como um talento em ascensão da época. Por trás desse reconhecimento, porém, havia um começo difícil. Criado no Brooklyn, em uma família de imigrantes haitianos, Cassius enfrentou a pobreza, o preconceito racial e a constante presença da violência nas ruas. Essas pressões aguçaram sua percepção emocional e o tornaram sensível à instabilidade desde muito jovem. Atuar tornou-se mais uma fuga do que uma ambição, uma forma de lidar com a realidade em vez de evitá-la. Isso ficou evidente pela primeira vez em papéis como em Get on the Bus e, posteriormente, em Black Hawk Down. No entanto, essas promessas iniciais não se traduziram em fama duradoura. À medida que as oportunidades nos estúdios diminuíam, a frustração com a carreira foi se instalando gradualmente. Em vez de esperar indefinidamente, Cassius começou a se dedicar à escrita, uma decisão motivada mais pela sobrevivência do que pelo conforto. Essa transição acabou levando-o a coescrever o roteiro de Takers em 2010, dando-lhe controle criativo mesmo enquanto continuava atuando em séries como Grey's Anatomy, CSI, Miami e 24. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal tornou-se mais exigente. Cassius casou-se no início dos anos 2000, mas o relacionamento terminou em divórcio, deixando-o para enfrentar a paternidade em meio a uma carreira incerta.
O peso emocional da separação, aliado às responsabilidades financeiras, levou-o a afastar-se ainda mais dos holofotes e a consolidar a sua preferência por trabalhar discretamente nos bastidores. Agora com 54 anos, Gabriel Cassius permanece ativo na indústria do entretenimento, embora menos visível publicamente. Continua a escrever, a atuar esporadicamente e a desenvolver projetos televisivos à sua maneira singular. Seu patrimônio líquido, estimado em $2 milhões, reflete sua perseverança e capacidade de adaptação, e não a fama repentina. Sua trajetória demonstra que, em algumas profissões, a sobrevivência, e não a fama, é a verdadeira conquista. Donald Faison Tongvai Tiny Dime. Donald Adioson. Faison nasceu em 22 de junho de 1974, no Harlem, Nova York. Aos 21 anos, interpretou Tiny Dime, o melhor motorista de fuga do grupo, no filme New Jersey Drive, de 1995. Essa personagem traz velocidade, precisão e uma coragem juvenil ao núcleo criminoso do filme, personificando a euforia em vez do desespero. Essa presença equilibra o caos do filme com uma energia poderosa e dá vida à história das ruas. Essa confiança em cena foi forjada desde cedo. Criado no Harlem, em uma família com forte tradição artística, mas recursos financeiros limitados, Faison cresceu imerso em arte enquanto vivenciava as pressões diárias da pobreza e da violência comunitária. O envolvimento de seus pais com o Black National Theatre o expôs às artes cênicas desde cedo, mas sua ambição era mais emocionalmente desgastante do que glamourosa. Atuar tornou-se tanto uma fuga quanto uma necessidade, levando-o a papéis iniciais em Sugar Hill e Um Passo para a Liberdade, antes que o público realmente reconhecesse seu potencial. A carreira de Faison finalmente decolou após o filme New Jersey Drive. Ele alcançou a fama com seu papel em As Patricinhas de Beverly Hills, em 1995. Mas foi seu papel como doutor, Chris Turk M. Scrubs, de 2001 a 2010, que o catapultou ao estrelato. Sua série de sitcoms lhe rendeu uma indicação ao NAACP Image Award, estabilidade financeira e reconhecimento duradouro, permitindo-lhe transitar facilmente entre comédia e drama. Projetos posteriores como Remember the Titans, Skyline e Extended Family, 2023 a 2024, solidificaram sua capacidade de prosperar em diversos gêneros. Por trás desse sucesso, sua vida pessoal é emocionalmente complexa. Faison tornou-se pai ainda jovem e, em 2001, casou-se com Lisa Askey, com quem teve 3 filhos antes de se divorciar em 2005. Em 2012, casou-se com Casey Cobb, formando uma família com 6 filhos. A morte de Askey por câncer em 2017 o afetou profundamente, obrigando-o a lidar com o luto enquanto assumia as responsabilidades repentinas da paternidade e mantinha seus compromissos profissionais. Em 2026, Donald Faison terá 52 anos e continuará sendo um dos atores de maior sucesso surgidos da série New Jersey Drive. Ele continua atuando, dublando, produzindo podcasts e filmes, equilibrando criatividade e estabilidade em vez de buscar inovação desenfreada. Seu patrimônio líquido estimado em $12 milhões reflete décadas de trabalho árduo e consistente, não a fama repentina. Sua história é uma rara exceção. Sua sobrevivência resultou em uma vida longa. Heavy D, cujo nome verdadeiro é Bo Kane, interpretado por Dwight Arrington Myers, nasceu em 24 de maio de 1967, em Mandeville, Jamaica. Aos 28 anos, ele interpretou Bo Kane, um notório traficante local, no filme New Jersey Drive de 1995. Esse papel trouxe uma ameaça real ao submundo do crime retratado no filme, deslocando a ameaça da juventude imprudente para a força organizada. Sua aparência imponente e ameaça discreta elevaram o nível de perigo muito além da rebeldia adolescente. Essa intensidade reflete sua infância. Heavy D cresceu em meio à migração entre a Jamaica e Nova York, influenciado pela imigração, pela pobreza e pelo estranhamento cultural. A música tornou-se tanto um refúgio quanto uma aspiração, permitindo-lhe afirmar sua identidade em espaços desconhecidos. Esse impulso levou ao sucesso comercial com a banda Heavy D and the Boys e, posteriormente, ao seu domínio como líder do grupo, conquistando inúmeros prêmios, incluindo o Soul Train Award, enquanto superava a forte concorrência na indústria musical.
À medida que sua carreira musical florescia, a atuação também se tornou natural. Heavy D participou de projetos de cinema e televisão, como o The Tracy Morgan Show, trazendo o mesmo carisma e autoridade que o tornaram famoso nos palcos. Na tela, ele demonstra contenção em vez de ostentação, mostrando que é um artista capaz de fazer mais do que apenas participações especiais. No entanto, conciliar tantas áreas criativas diferentes trouxe mais pressão do que alívio. Em sua vida privada, Myers é muito discreto. Ele nunca se casou, mas teve uma filha, Zia Myers, cuja presença foi uma fonte de apoio emocional, ajudando-o a lidar com suas exigentes turnês e agendas de shows. Apesar de sua confiança pública e sucesso na carreira, o desgaste físico das turnês, as oscilações de peso e a agenda implacável cobraram seu preço silenciosamente. Em 8 de novembro de 2011, Heavy D morreu em Los Angeles, aos 44 anos, de uma embolia pulmonar causada por trombose venosa profunda na perna, oficialmente considerada de causa natural. Na época, seu patrimônio líquido estimado era de cerca de 350 mil dólares americanos, um contraste gritante com sua influência e alcance cultural. Ele é lembrado não apenas como artista, mas também como uma voz moldada pelo ativismo, pela luta e por uma vida que terminou abruptamente. Andre Moore como Richie. Andre Moore nasceu em 1970 nos Estados Unidos. Por volta dos 25 anos, interpretou Richie, o rival temperamental de Jason, no filme New Jersey Drive, de 1995. Esse papel intensificou os conflitos internos do filme, deslocando o perigo de uma perseguição policial para uma vingança pessoal. Sua atuação destacou a inevitabilidade da história, tornando a violência mais pessoal do que abstrata. Essa tensão refletiu seu crescimento pessoal. Moore cresceu em Newark, um lugar marcado pela violência e instabilidade nas ruas, o que lhe causou traumas psicológicos duradouros. Atuar ofereceu-lhe uma breve fuga, uma forma de canalizar sua raiva em vez de absorvê-la. Seus primeiros papéis em curtas-metragens a levaram a New Jersey Drive. Mas o peso emocional de interpretar a hostilidade refletia as pressões da vida real, em vez de ser uma válvula de escape. À medida que as oportunidades de atuação diminuíam, Moore enfrentou uma difícil encruzilhada. O sucesso em Hollywood nunca chegou, forçando-o a confrontar a decepção profissional ainda na vida adulta. Em vez de permanecer estagnado, ele fez uma mudança decisiva para o mundo dos negócios, ingressando na Unilever e ascendendo gradualmente a uma posição de liderança no desenvolvimento de clientes. Um caminho moldado pela estrutura e não pela proeminência. Essa transição não foi fácil. A perda de sua identidade artística trouxe dúvidas e tensões, mesmo com a estabilização gradual de sua vida privada. Moore casou-se e formou uma família, encontrando segurança em sua rotina diária e em seus planos a longo prazo. Com o tempo, a disciplina substituiu a ambição, reformulando sua visão de sucesso. Hoje, Andre Moore tem 56 anos e não está mais envolvido com a indústria do entretenimento. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 1,5 milhão de dólares americanos, refletindo suas conquistas empresariais de longo prazo e não seu legado artístico. Sua história não termina em fama, mas em adaptação, uma forma discreta de sobrevivência construída longe dos holofotes. Christine Baranski como promotora. Christine Jane Baranski nasceu em 2 de maio de 1952, em Buffalo, Nova York. Aos 43 anos, ela interpretou a promotora, uma voz jurídica afiada e intransigente, interrogando Jason no filme New Jersey Drive de 1995. Apesar de sua breve aparição, esse papel trouxe autoridade e uma precisão fria à turbulência emocional do filme. Sua presença reforçou habilmente o desequilíbrio de poder central na história. Essa autoridade foi forjada através de muitas dificuldades. Criado em uma família pobre de imigrantes poloneses e tendo perdido o pai ainda jovem, Baranski suportou constantes pressões mentais e financeiras. O palco tornou-se tanto um refúgio quanto uma disciplina, proporcionando estabilidade na ausência de estabilidade em sua vida. A formação na Juilliard exigiu rigor e perseverança, mas suas primeiras oportunidades no cinema surgiram de forma lenta e incerta. Sua persistência transformou sua carreira. Depois de anos conciliando teatro e cinema, Baranski alcançou um sucesso estrondoso com Sybil, ganhando um Emmy e redefinindo sua imagem na televisão. Mais tarde, ela alcançou novos patamares com seus papéis como Diane Lockhart em The Good Wife e The Good Fight, personagens que combinavam inteligência, controle e complexidade moral.
Seus papéis em Chicago, Mamma Mia e, posteriormente, M. Gilded Age, solidificaram sua reputação, comprovada pelos inúmeros prêmios Tony e Emmy. No entanto, sua vida pessoal escondia tristezas silenciosas por trás de seu sucesso profissional. Casada com o ator Matthew Cowles de 1983 até a morte dele em 2014, Baranski sofreu uma profunda dor enquanto criava suas duas filhas. A perda remodelou suas prioridades, contribuindo para sua contenção emocional e para a seriedade que se tornou cada vez mais evidente em seus papéis posteriores. Em 2026, Christine Baranski tinha 74 anos e continuava sendo uma figura extremamente influente na televisão e no cinema. Apesar de alguns problemas de saúde menores devido à idade, ela continuou trabalhando com firmeza, escolhendo seus papéis com cuidado em vez de se precipitar. Seu patrimônio líquido estimado é de 14 milhões de dólares americanos, refletindo décadas de dedicação excepcional ao teatro, cinema e televisão. Seu legado não é de sucesso passageiro, mas de domínio absoluto. Saul Stein como Roscoe. Saul Stein nasceu em 1953 na cidade de Nova York. Aos 42 anos, interpretou Roscoe, um policial corrupto e obsessivo que persegue implacavelmente um grupo de adolescentes no filme New Jersey Drive, de 1995. Esse papel trouxe uma sensação de ameaça e ambiguidade moral ao filme, retratando um personagem poderoso obcecado não só pela justiça, mas também por ela. Sua atuação ajudou a transformar a história de um simples filme policial em um confronto com o poder sistêmico. Essa complexidade teve origem em suas próprias experiências de infância. Stein cresceu em uma família judia em Nova York, enfrentando pobreza e antissemitismo, e logo percebeu que o poder podia ser tanto protetor quanto ameaçador. Essas contradições moldaram sua visão de mundo muito antes de ele se apresentar diante das câmeras. Quando entrou para a indústria cinematográfica com o filme As Leis da Gravidade, de 1992, a intensidade de sua atuação derivava de experiências da vida real, enraizada na realidade e não em mera atuação. No entanto, essa autenticidade se tornou uma faca de dois gumes. Stein era constantemente escalado para papéis de vilão e personagens moralmente ambíguos, construindo uma carreira sólida na televisão e em filmes independentes, enquanto ainda lutava para se libertar do estereótipo de um tipo específico de personagem. Participações em séries como The Deuce e Chicago PD lhe trouxeram atenção, mas raramente o impulsionaram para papéis principais. Festivais de cinema independente reconheceram seu trabalho com prêmios menores, mas o reconhecimento do cinema mainstream permanece fora de seu alcance. Fora das telas, Stein priorizou a estabilidade em vez do glamour. Casou-se e construiu um relacionamento duradouro, conciliando a vida familiar com uma agenda de filmagens intensa que, por vezes, desafiava esse equilíbrio. Ao contrário de muitos de seus colegas que seguiram carreiras semelhantes, ele se manteve longe de escândalos públicos, mantendo seus conflitos pessoais em privado e separando-os de sua imagem profissional. Agora com 73 anos, Saul Stein continua atuando em papéis coadjuvantes na televisão. Seu patrimônio líquido estimado é de 800 mil dólares americanos, proveniente principalmente de seu trabalho estável e de longa data na televisão, e não de grandes projetos. Sua carreira reflete perseverança em vez de inovação constante, uma presença discreta moldada pela moderação, não pela proeminência. Roscoe Orman, como o juiz Roscoe Hunter. Orman nasceu em 11 de junho de 1944, na cidade de Nova York, aos 51 anos. Interpretou o juiz, uma figura calma, porém resoluta, que sentenciou Jason no filme New Jersey Drive de 1995. Este papel personifica a justiça institucional, calma e objetiva, um contraste marcante com o caos das ruas. Sua atuação contida destacou o julgamento moral do filme em vez das sequências de ação, lembrando aos espectadores onde reside o verdadeiro poder. Esse senso de seriedade foi formado desde cedo em sua vida. Orman cresceu em Newark, Nova Jersey, em um ambiente de pobreza e segregação racial, o que expôs o abismo entre a promessa de justiça e as realidades da vida. Quando jovem, ele se voltou para a arte não em busca de fama, mas em busca de sentido para a vida. Encontrou propósito no teatro comunitário e na narrativa socialmente relevante. Esse caminho o levou a produções teatrais sérias, incluindo Willie Dynamite em 1974, onde retratou complexas lutas urbanas muito antes do tema se tornar popular.
Essa reputação o acompanhou até o capítulo final de sua carreira. Em 1974, Orman entrou para o elenco de Vila Sésamo como Gordon Robinson, um papel que desempenhou por mais de 4 décadas e que lhe rendeu um prêmio Emmy de melhor programa diurno, além de aclamação internacional. Gordon tornou-se um símbolo de estabilidade, educação e autoridade discreta para gerações de crianças. No entanto, esse papel também restringiu a percepção da indústria cinematográfica, limitando implicitamente as oportunidades para famílias fora da televisão, apesar da vasta experiência de Orman como ator e no teatro. Sua vida pessoal também refletiu resiliência e responsabilidade semelhantes. Orman tornou-se pai de 5 filhos e, mais tarde, avô de 8 netos, conciliando as obrigações profissionais e a vida familiar, em grande parte longe dos holofotes. Seu divórcio trouxe dificuldades emocionais, mas ele permaneceu um pai exemplar, colocando sua família em primeiro lugar, mesmo com sua imagem pública ainda intimamente ligada a um papel icônico. Agora, aos 82 anos, e residindo em Nova Jersey, Roscoe Orman faz aparições públicas seletivas, dedicando-se ao ativismo, à escrita e à narrativa. Estima-se que seu patrimônio líquido era de 2 milhões de dólares americanos, proveniente principalmente de sua longa trajetória no programa infantil Vila Sésamo e empreendimentos relacionados. Seu legado não reside na inovação ou em performances extravagantes, mas na firmeza moldada por um propósito e uma consciência social. Gwen McGee como Renee Petty. Gwen McGee nasceu em 1959 em Los Angeles, Califórnia. Aos 36 anos, ela interpretou Renee Petty, a mãe determinada de Jason, tentando resgatar o filho da vida do crime, no filme New Jersey Drive de 1995. Sua atuação trouxe profundidade emocional ao filme, retratando a violência como um custo humano que transcendia os limites das ruas. Através dela, a história ganhou peso moral e uma noção de suas consequências. Essa força silenciosa reflete sua própria história de vida. Criada em bairros economicamente desfavorecidos, McGee enfrentou barreiras raciais e de gênero ao buscar uma carreira de atriz em uma indústria dominada por homens. As oportunidades eram limitadas e a perseverança muitas vezes cedia o reconhecimento. Os primeiros papéis, como no filme Wildcats de 1986, abriram muitas oportunidades, mas raramente lhe renderam papéis principais, solidificando ainda mais uma carreira construída sobre resistência em vez de fama. Conforme sua carreira progrediu, McGee ficou conhecida por papéis coadjuvantes emocionalmente ricos, em vez de estrelato. Participações em Days of Our Lives, Coach Carter e Cradle to the Grave ajudaram a manter sua presença, mesmo com a instabilidade financeira permanecendo um desafio constante. Sua atuação em New Jersey Drive lhe rendeu atenção e respeito da crítica, embora não tenha proporcionado o sucesso estrondoso que muitos esperavam. Fora das telas, sua vida pessoal exigia um equilíbrio cuidadoso. McGee casou-se com Anthony Coleman em 1988, enfrentando a tensão entre a incerteza da carreira e as responsabilidades familiares. Uma rotina de trabalho instável e funções limitadas causaram, com o tempo, desgaste mental, forçando-a a fazer escolhas difíceis entre estabilidade e ambição. Gradualmente, a felicidade pessoal tornou-se mais importante do que a busca incessante por uma carreira. Hoje, Gwen McGee tem 67 anos e vive uma vida semi-aposentada. Ela continua seletiva em relação aos seus projetos de televisão e cinema, escolhendo papéis com cuidado em vez de buscar a fama. Seu patrimônio líquido estimado em 1 milhão de dólares americanos reflete uma carreira sustentada pela resiliência, não pela reputação. Seu legado reside não na fama, mas na autenticidade emocional que ela sempre demonstrou na tela. Michelle Morgan como Corinne Tanisha. Michelle Morgan nasceu em 1970 nos Estados Unidos. Aos 25 anos, interpretou Corinne, ex-namorada de Midget, no filme New Jersey Drive de 1995. Esse papel trouxe implicações emocionais ao submundo do crime no filme, mostrando como as escolhas feitas nas ruas podem destruir relacionamentos e, ao mesmo tempo, arruinar vidas. Sua presença suavizou a violência da história por meio de consequências pessoais, em vez de ostentação. Essa consciência emocional surgiu das dificuldades. Morgan cresceu em bairros economicamente desfavorecidos, enfrentando discriminação de gênero e oportunidades limitadas como uma jovem mulher negra. A música surgiu em sua vida quando ela se juntou ao grupo de rap feminino
BWP, de 1989 a 1994, usando a performance como uma forma de escapar da realidade e afirmar sua individualidade. A atuação veio naturalmente, e essa fama precoce lhe abriu portas para o filme New Jersey Drive e projetos posteriores como Bulworth. No entanto, esse impulso se mostrou bastante frágil. Morgan participou de filmes como The Other Brother e teve papéis recorrentes em ER, além de participações especiais em The Steve Harvey Show e NYPD Blue. Embora seu trabalho tenha sido relativamente estável, a indústria cinematográfica raramente lhe oferece papéis que permitam uma verdadeira ascensão na carreira. Em vez de crescimento, ela tem ficado presa a trabalhos repetitivos e estagnados, sem nenhuma mudança. Sua vida pessoal é bastante privada, refletindo sua abordagem reservada em relação ao trabalho. Após uma série de relacionamentos discretos e sem alarde, ela se casou com o ator Tobias Truvillian em novembro de 2012. A estabilidade de seu casamento contrastou fortemente com a instabilidade de sua carreira anterior, dando-lhe espaço para pausar suas constantes audições sem se afastar completamente da indústria cinematográfica. Em 2026, Michelle Morgan terá 56 anos e fará aparições ocasionais em eventos da indústria, em vez de se dedicar integralmente à carreira de atriz. Seu patrimônio líquido estimado gira em torno de $600 mil americanos, proveniente principalmente de seus trabalhos anteriores em cinema, televisão e dublagem. Sua história reflete a perseverança forjada pela moderação, uma carreira sustentada discretamente, sem mudanças radicais ou colapsos.